a nossa reunião desta noite com uma oração. E eu convido, por gentileza, os que estão assentados para que se coloquem em pé. Vamos falar com Deus nesta oportunidade. Peço que curvem suas cabeças, com suas mãos levantadas aos céus. Oremos, irmãos. Santíssimo e glorioso Deus, nosso eterno Pai e nosso Criador, louvamos e glorificamos o Teu santo nome nesta hora, muito felizes e agradecidos por mais esta oportunidade que nos concedestes de estarmos diante do Teu tabernáculo santo, para juntos, como parte dos Teus filhos, render honra, louvor e glória ao Teu santíssimo nome, reconhecendo que somos Teus filhos e o Senhor é nosso Pai eterno, que nos criou para enfrentar este mundo e um dia reinarmos para toda a eternidade em Tua glória. Estendemos também a nossa adoração sincera, o nosso louvor e gratidão ao Teu amado Filho, nosso Senhor, Jesus, que nos trouxe a vida, nos trouxe a paz e a felicidade de estarmos em contato contigo e termos um relacionamento perfeito com o Senhor, ó Pai, e um dia, na glória celestial, viver contigo para toda a eternidade. Mãe Maria Santíssima, que Jesus nos deu como mãe, que escolheu para ser sua mãe e nossa mãe, também da mesma forma, nós a adoramos do profundo do nosso coração, porque sabemos que o Teu sacrifício foi o sacrifício desta Santa de Deus, porque viveu contigo, esteve contigo em todas as horas, participando a Jesus do Teu martírio, e hoje estás nesta igreja, ao lado da nossa querida e santa Vó Rosa, o poderoso Espírito Consolador que preparou esta igreja, reuniu este povo, Jesus, para Te servir, para Te glorificar, para viver os Teus ensinos, para caminhar no Teu caminho, ó Jesus. Por isso louvamos e glorificamos também esta Santa de Deus, porque é também nossa mãe e nossa avó, que nos conduz no Teu caminho para a eternidade. Também por ser da Tua santa e bendita vontade, da vontade do nosso Deus e Pai, adoramos o nosso querido profeta, o santo irmão Aldo, profeta dos tempos da regeneração, que cuidou de nós, dizendo aos nossos corações que tudo é verdade, o que Jesus fez por nós. Maria Santíssima, que o nosso Deus está no trono de glória, nos aguardando, nos esperando, e que por esta razão é que nós devemos nesta terra honrar e glorificar todo o reino celestial do nosso Deus e Pai, fazendo valer em nossa vida a vontade do nosso Criador. Por isso, ó querido irmão Aldo, aqui pedimos ao Senhor nesta oportunidade, que nos conduza, nos ajudando nesta reunião, dando sabedoria, para que possamos desenvolver esta mensagem que o Senhor mandou para nós, que veio dos céus para os nossos corações, querendo a nossa paz, a nossa vida e o nosso conforto, o preparo espiritual para um dia nós pudermos reinar com Deus em sua eternidade. Sendo assim, entregamos em Tuas santas mãos a nossa reunião, para que tudo seja feito de conformidade com a Tua santa e bendita vontade, e juntos, como parte dos Teus filhos, do Teu povo nesta terra, possamos glorificar todo o reino celestial do nosso Deus e Pai. Amém.
da humanidade, trazendo alento e muita paz. Hoje Ele é o caminho da felicidade. Servo enviado por Deus, criado pela Santa Rosa, com amor lutou e um povo formou. Hoje representamos o Consolador. Alguns ainda não conhecem o santo do qual estou falando. Porém, dentro de pouco tempo, o mundo inteiro seu nome estará pronunciando. Sim, Aldo é o seu santo nome, nome que nos traz tanta alegria, escolhido pela Santa Rosa, eleito
pela Santíssima Virgem Maria.
nós vamos refletir um pouco nos ensinos de nossa igreja. O que se faz necessário guardarmos em nosso coração tudo o que aqui é ensinado. Porque, irmãos, é para o nosso bem, para a nossa felicidade. Então, são momentos preciosíssimos que nós devemos considerar aqui na igreja, porque é a igreja de Deus. Foi a igreja que Deus escolheu para mandar o seu recado dos céus, por meio de sua inspiração, de sua sabedoria, para sabermos como conduzir a nossa vida e termos o direito, irmãos, ao encontro com Ele e os seus santos. É justamente por este motivo que nós vamos nos encontrar sempre aqui. Porque é bom, irmãos, porque é maravilhoso, porque aqui estão os anjos e santos que saíram da glória de Deus, enfrentaram, irmãos, este universo cheio de pecado, para vir aqui, irmãos, nos visitar e participar de um momento tão precioso como esse, que é de um aprendizado que fortalece não só o corpo, irmãos, porque também fortalece por meio da santificação, mas principalmente o espírito, que é a única coisa que Deus, o nosso Pai, levará para a sua eternidade. Mais nada nesta terra. Tanto é verdade que nosso Senhor Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído, apenas o ser que está dentro de nós. É que Deus quer, irmãos, para brilhantar seu reino, sua glória, e nos dá, irmãos, um espaço de glória, de conforto e de felicidade eterna. Então vamos refletir, irmãos, no que aqui está proposto para este final de semana. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre a celebração da Assunção da bendita Mãe Maria Santíssima. A bendita Mãe de Jesus e Mãe dos filhos de Deus, Virgem Maria Santíssima, foi levada aos céus sem passar pela morte do seu santo corpo, e na glória celeste reina ao lado de seu Filho Jesus, como Mãe e Rainha gloriosa, onde cumpre para toda a eternidade o sagrado ministério de Mãe de Deus e Mãe dos filhos de Deus. Ao final da vida terrena dessa santa de Deus, o amado Filho Jesus enviou os seus anjos para levarem-na aos céus, onde ela desfruta de glória inefável, irmãos. No tempo presente, ela e a Santa Vó Rosa lutam pela salvação de almas. Muito trabalham para manter a fé em Deus e em Jesus nos corações bons e humildes. Guardam e protegem os que amam a Jesus e que obedecem aos seus preciosos ensinos, que seguem com amor e fé a Igreja Apostólica e que se esforçam para se manterem fiéis e dedicados ao bem e à justiça divina. Jesus sempre honrou a sua Santa Mãe, pois através desta santa, nosso Senhor pôde vir à terra para realizar seu ministério e cumprir os planos de Deus Pai e do Divino Espírito Santo, para a salvação da criatura humana. Assim sendo, é justo que ele, como Filho amado, a tenha levado aos céus, sem que seu corpo passasse pela morte, a fim de honrá-la com a glória de estar ao seu lado, para reinar com ele para toda a eternidade. Compreendam, prezados irmãos e irmãs, que Jesus subiu aos céus em corpo e espírito, pelo seu imenso poder. Por isso dizemos, ascensão de nosso Senhor. Quanto a Maria Santíssima, o seu corpo subiu aos céus, levado pelos anjos. Daí a expressão, Assunção de Nossa Senhora.
Pedimos a todos os apostólicos que nesse dia 15 de agosto comemorem a Assunção de Nossa Senhora, louvando e glorificando a Mãe Maria Santíssima por sua gloriosa chegada aos céus e pelo ministério que realizou na terra como a pessoa escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. E sejamos todos reconhecidos e agradecidos por tudo quanto ela tem feito por todos nós e por esta Igreja Apostólica. Solicitamos também que essa data seja comemorada em todas as nossas congregações no próprio dia 15 de agosto, se puderem, ou numa data mais próxima, com perfeito amor e gratidão pela vitória de Maria Santíssima. No caso desta congregação, irmãos, nós estaremos comemorando aqui a Assunção de Maria Santíssima na quarta-feira, conforme foi proposto aqui pelo nosso irmão regente. Então, como nós temos aqui a reunião de oração na quarta-feira, nós iremos estar reunidos, não sou eu pastor, mas virá um pastor aqui e estará com vocês. E é importante, irmãos, que valorizem este aniversário, olhando Maria Santíssima como sua mãe. Imaginando, irmãos, se fosse sua mãe que morasse aqui em Curitiba e você também, do lado dela, podemos dizer, né? Porque quantos filhos que moram tão longe, há filhos que moram muito distante dos pais e demoram muito tempo para ir lá visitá-los. Mas neste caso, irmãos, é a Assunção de uma mãe espiritual que nos deu esta vida. Nós dizemos aqui que Maria Santíssima nos deu a vida, porque, irmãos, ela contribuiu com Deus para que Jesus pudesse vir a esta terra, nos colocar em contato com o Pai Celestial, nos tornar, irmãos, aqui nesta terra, filhos e filhas de Deus. E eu estou falando aqui, irmãos, daquela santa que um anjo teve a nobre missão de sair da glória do Pai, o anjo Gabriel, e vir a esta terra, saudar e dar a ela uma missão dada por Deus, a Mãe Maria Santíssima, a mãe do Filho de Deus. E ela compreendeu de tal maneira, irmãos, a missão que ela recebeu de Deus através daquele anjo, o anjo Gabriel, que ela chegou a dizer: de hoje em diante todas as nações me considerarão bem-aventurada. Ou seja, irmãos, Maria Santíssima nos trouxe a ideia de que ela seria mãe de uma grande nação. E é justamente isto, irmãos, que esta igreja prepara para esta santa de Deus. Uma nação que ama, uma nação que respeita, uma nação que adora. Porque adorar a Maria Santíssima, irmãos, é da vontade de Deus, é da vontade de Jesus, porque Ele próprio, Jesus, adora a sua mãe. Ela foi a única, irmãos, que viu Jesus nascer como seu amado filho e morrer como seu Salvador. Maria Santíssima acompanhou o ministério de Jesus, irmãos, do começo ao fim. E é exatamente por isso que nós conhecemos a história de Jesus, através da escrita, é lógico, complementada pela nossa querida e santa avó, porque nos ensinou muito a respeito desta santa de Deus. Mas ela foi a única que viu Jesus nascer como seu filho amado e morrer, irmãos, na cruz como seu Salvador. E ela acompanhou os passos de Jesus do começo ao fim. Nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, fez ela participante de toda a sua trajetória e também do seu projeto. Porque além do sacrifício de Jesus, que ela participou também, imagine uma mãe, irmãos, vendo um filho ser crucificado sem ele dever nada.
eu posso dizer a vocês que é um sacrifício dobrado até. Porque é sempre assim. O parente, irmãos, acaba muitas vezes sofrendo mais do que aquele que está doente. Na medida do possível é sempre assim. Porque aquele que está com problema, ele tem mais facilidade de receber o conforto, o consolo dos céus. E Maria Santíssima, irmãos, ela sofreu tanto quanto Jesus nosso Senhor. Por saber, irmãos, que Ele veio a esta terra para trazer a vida, para trazer a paz, para trazer a salvação, e a humanidade não aceitou. Entretanto, nosso Senhor Jesus Cristo preparou Maria Santíssima para todas estas coisas, até para realizar os milagres, irmãos, junto com Ele. A começar pelo primeiro milagre que nosso Senhor Jesus Cristo realizou naquela festa de Canaã, onde a história ensina que Jesus maltratou Maria Santíssima de forma nenhuma. Graças a Deus, a nossa querida e santa avó tirou essa dúvida do nosso coração, porque foi o próprio Jesus que disse a ela: diga aos meus filhos que eu nunca tratei minha mãe desta forma, sempre amei profundamente, e quero que todos aqueles que me seguem, que vivem no meu caminho, amem ela também, porque eu tenho alegria nas pessoas que amam minha mãe. E uma coisa importante é que quando nossa mãe Maria Santíssima pediu o milagre a Jesus na festa de Canaã, em seguida, o que ela disse àquela família? Façam tudo o que ele mandar. Justamente porque quando Maria Santíssima pediu o milagre, Jesus se prontificou a fazer. Foi isso que aconteceu. O que tiver além disso na história, irmãos, foram colocadas sem a orientação de Jesus, sem a inspiração dos céus, e posso dizer por maldade, porque jamais Jesus nosso Senhor iria nos ensinar tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas, e atender sua mãe desta maneira, como diz a história. E na verdade a nossa querida e santa avó, como Espírito Consolador, e ela veio para cumprir o que Jesus lhes ensinou. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E foi justamente de nosso Senhor Jesus Cristo que a Santa Avó Rosa ouviu estas palavras, mesmo porque, irmãos, Jesus sentia muito esta falta em muitos corações, de achar, meu Deus do céu, será que Jesus agiu desta forma com sua mãe? Tanto que ele me ensinou a amar a minha mãe, tanto que ele ensinou a honrar a minha mãe e os meus pais. Foi uma das coisas que Jesus mais ensinou nesta terra, e tratar a mãe dele desse jeito. Então, irmãos, essa dúvida pairava em muitos corações, porque não queria que essa história fosse desse jeito, não aceitava que essa história fosse desse jeito. E quando nós não aceitávamos essa história do jeito que ficou escrito, é porque nós nos identificávamos com Cristo. Nós analisávamos a vida, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é possível que Jesus iria falar isso com sua mãe. E aí ele mandou o recado: diga aos meus filhos que eu nunca falei assim. Eu sempre respeitei minha mãe, amei profundamente a minha mãe, porque foi ela que me deu a oportunidade de vir trazer a salvação para os meus filhos, filhos de Jesus. Por que filho de Jesus, pastor? Porque foi Jesus que nos criou, irmãos, junto com o Pai Celestial. Pode ver que no início da raça, na história, Deus fala com Jesus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Olha aí, Deus e Jesus nos criando, irmãos. Então somos filhos de Jesus também, criados por nosso Senhor Jesus Cristo, e nos dado esta oportunidade de sermos feitos filhos de Deus por nossa mãe Virgem Maria Santíssima. Depois veio a nossa querida e santa avó, que confirmou tudo isto, juntamente com o nosso querido e estimado irmão Aldo.
que nos dirigiu por 44 anos e confirmou, irmãos, a santidade da nossa querida e santa avó. E o nosso santo irmão Aldo? Alguém pode pensar, quem confirmou que ele é este santo de Deus? Irmãos, ele sempre foi. Nós pregamos o santo irmão Aldo aqui, mesmo antes dele ser levado por Deus para o reino dos céus. Santo e querido irmão Aldo, anjo de Deus entre nós. E quantas vezes ele não deu provas disso, irmãos? A nós mesmos. Eu tive a oportunidade de ter esta prova, e muitos dos nossos irmãos que estão aqui pode confirmar esta realidade comigo, porque quando ia falar com o nosso querido e santo irmão Aldo, ele dizia: eu vi, eu estava lá. Podia ser em qualquer canto desta terra. Ele já dizia: eu vi, eu estava lá, eu fui lá e eu abençoei. Anjo de Deus. Então esta é uma das provas, irmãos, que nos garante que o santo irmão Aldo continua como anjo de Deus, o nosso Pai, nos céus, na terra e também em nosso coração. E ajudado, irmãos, por estas santas de Deus, Virgem Maria e Santa Vó Rosa, para nos dar o conforto e a felicidade, a certeza do dia mais crucial de nossa vida, termos este encontro com os anjos, que assim como fizeram com Maria Santíssima, irão fazer conosco também. É importante, irmãos, que tenhamos esta certeza, tenhamos esta alegria, esta fé, porque jamais nós iremos ser decepcionados, porque quem nos contou tudo isso foi um grande amigo, e por que não dizer um pai? Se ele que nos criou para Deus, se ele que nos criou para Jesus, se ele que nos ensinou as boas maneiras, qual é a dificuldade que temos em dizer que ele é nosso pai? O nosso pai espiritual é aquele que cria, irmãos, e principalmente quando cria para Deus, principalmente quando cria para Jesus. Como eram tratados aquele povo que seguia os apóstolos. São Paulo mesmo, por exemplo, chamava o povo dele de meus filhinhos, justamente porque da mesma forma que fez a Santa Avó, o santo irmão Aldo, criaram filhos para Jesus. Então, tratavam como seus filhos, como seu povo, como sua igreja. E aqui da mesma forma, nós reconhecemos o nosso querido primaz como o nosso pai, que nos ensinou todas estas coisas boas, e em especial, a amar profundamente a nossa mãe, Virgem Maria Santíssima. Então, irmãos, esta fé nós precisamos carregar conosco, com muita convicção, com muita propriedade, e jamais por qualquer palavra desta terra, deixar de lado esta riqueza maravilhosa, que nossa querida e santa avó e o santo irmão Aldo depositou em nosso coração. Mas nós temos aqui ainda, irmãos, uma mensagem que nós temos como tema: amar a disciplina da igreja e dar valor ao voto do batismo. E diz assim: estimados irmãos e irmãs, Deus nosso Pai, juntamente com Jesus, nos deram através da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo uma disciplina justa e dos céus, que nos moraliza, nos ajuda a ter mais santidade e a sermos perfeitos aos olhos de Deus e dos seus santos, que muito nos honra diante dos homens e da sociedade. Lembrem-se de que a disciplina e a doutrina formam o conjunto de princípios de fé desta igreja apostólica, e que ambas se completam a fim de indicar a maneira de viver aprovada por Deus Pai para seus filhos e filhas, visto que, sem santificação e moralização dos costumes, ninguém pode ser perfeito e santificado para contar sempre com todo o poder e o amparo da Santa Vó Rosa e do santo irmão Aldo, ao longo de sua vida e do seu viver cotidiano. Portanto, a disciplina é o bom costume, a boa educação
e é a prática das virtudes que exige da pessoa um severo governo de si mesmo, em ser correto, justo com seu semelhante, com a igreja, com a família e com o seu modo de viver e de se apresentar, que honre o nome de nossa igreja diante de todas as pessoas que a conheçam. Saibam que aqueles que não estão obedecendo a nossa disciplina como regra de um bom viver e da boa apresentação do verdadeiro filho ou filha de Deus, não estão honrando o voto que fizeram quando se batizaram, pois prometeram ser fiéis a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, ao Divino Espírito Santo e à Santa Vó Rosa. Entretanto, querem viver de acordo com a sua própria vontade, não obedecendo às regras de boa conduta ensinadas nesta igreja, deixando de lado o amor e o interesse pela disciplina, que nos foi legada pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, por não estarem procedendo bem, pois estão lutando contra estes santos de Deus em favor da derrota da Igreja Apostólica. A igreja que veio dos céus e que é o caminho da salvação. Igreja que, em nome de nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, ensina os bons princípios e regras de boa conduta, a fim de preparar a nossa alma para que um dia possamos herdar a vida eterna e estarmos para sempre na glória celestial. Se querem ser muito abençoados ou abençoadas, sejam fiéis e cumpram o voto que fizeram ao se batizar, e assim estarão agradando a Deus e aos seus santos, que muito nos amam e querem o nosso bem. Aos que desejam o santo batismo e também aos batizados, guardem e pratiquem estes ensinos em sua vida, pois queremos o seu bem, sua felicidade e sua vitória como verdadeiros filhos de Deus. Os que desejarem se batizar, façam sua ficha de batismo na sua congregação ou na sede, trazendo seus documentos de identidade e CPF, além de uma foto 3x4. Está, portanto, aí, irmãos, mais uma mensagem sobre disciplina. Mais uma mensagem sobre disciplina. Justamente, irmãos, porque existe sempre aqueles que querem mudar o que Jesus nos deu. Esquecem-se que a nossa disciplina, irmãos, veio dos céus através de Jesus, por meio da nossa querida e santa avó. Porque quando esta igreja iniciou, irmãos, não se falava em disciplina. Se bem que na época, em meados de 1954, talvez nem necessitasse tanto, porque as pessoas já viviam, modéstia à parte, bem. Geralmente se via as mulheres vestindo suas roupas compridas, e na medida do possível, irmão, sempre cobrindo os joelhos. Mas aí, preparava-se para vir ao Brasil a moda da minissaia. Então, irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, vendo este perigo, olha o que Ele fez. Olha o que Jesus fez. Mostrou a nossa querida e santa avó que para ele está em nosso meio, fazer parte de nossa vida, está em nossa igreja, necessariamente se fazia preciso que a nossa disciplina fosse esta que nós temos hoje. As irmãs usassem suas saias, 2 dedos para baixo do meio da barriga das pernas. Foi a disciplina que Jesus nos deu. A Santa Avó não inventou disciplina na igreja. O irmão Aldo também não. Eles simplesmente cumpriram aquilo que Jesus determinou. E o que Jesus determina, irmãos, é sempre ordem de Deus que está nos céus. Os homens também têm sua disciplina e todos aqui conhecem. Agora o mundo, irmãos, oferece muitas coisas, justamente para tirar esse foco do reino celestial. E nosso Deus, irmãos, criou esta igreja exatamente para ser o reino dos céus na terra.
É uma igreja, irmãos, que nós temos uma profecia dela no livro do Apocalipse, onde o anjo viu descer a cidade santa, a nova Jerusalém de Cristo. Olha aí, é esta igreja, irmãos. Então não faz sentido nós estarmos destruindo esta igreja, esta preciosidade de Jesus, porque quando nós estamos lutando para isso, nós estamos destruindo a nós mesmos. Vejam que nós temos um templo, que é o templo do Espírito de Deus, ou seja, um templo e um ser, que é o Espírito. E a doutrina nos diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha o que a doutrina diz: somos o templo, o material é o templo, que guarda este Espírito, que representa este Espírito. E se alguém destruir o templo, com modas extravagantes, com cabelos mal cortados e muitas coisas mais, irmãos, que o mundo oferece, vem como moda, é uma moda que aparece lá não sei aonde, é uma moda que aparece não sei aonde também, vem para o mundo, quando menos espera está aqui dentro. Muitas vezes na cabeça dos irmãos, moda de cabelo e tanta coisa, pelo amor de Deus, gente, o que é melhor, o mundo ou o céu? Se nós estamos aqui na igreja, irmãos, é porque nós escolhemos a glória de Deus, é porque nós escolhemos a glória do Pai. É um desafio viver neste mundo, defender a honra e a integridade do reino dos céus, é um desafio, mas é uma honra para o Filho de Deus. E esta igreja, irmãos, ela nasceu para dar galardão, porque para nós não basta o descanso, irmãos, não basta o descanso. Para esta igreja tem que ser galardão, e foi promessas que Jesus deixou. Comigo está o galardão para dar a cada um segundo suas obras. E o que a Santa Vó Rosa fez? Nos ensinou tudo o que precisa para se conquistar galardão. Criou um coral aqui muito bonito, olha. E esse coral exige sacrifício, né? Amanhã cedo, 8 horas da manhã, está todo mundo aqui, ó, né? Poderiam ir passear, ir para o shopping 8 horas da manhã, ou de repente dormir um pouco mais, porque o shopping abre 9, 10 horas da manhã. Não, eu vou para o shopping, mas não, eu vou para a igreja da Santa Vó, eu vou para a minha igreja. Tudo isso é obra, irmãos, tudo isto é somado na mente de Deus, esse sacrifício, essa luta de estarem aqui unidos. Amanhã, dia dos pais, vão cantar bonito aí para todo mundo, que maravilha, cantar para Deus, e Ele vai ouvir vocês. 8 horas vão estar aqui, ó. Se não todo mundo, mas a maioria vai estar aqui 8 horas, 8h30 mais ou menos começa o ensaio, né? Então de 8 horas em diante já começa o pessoal chegar, os coristas chegarem. E por que Jesus nos deu esta grandeza? Exatamente porque Jesus e a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo e Maria Santíssima, querem ver vocês lá nos céus cantando, querem ver vocês fazendo parte do coro angelical. Agora, se não se esforçarem, não se preocuparem, preferirem dormir do que vir cantar, quando chegar no céu vão querer cantar também? Ou de repente só querem cantar quando é dia de festa para se aparecer? E aí vai chegar nos céus e querer cantar também? Não, não é assim. Entendam que tudo, irmãos, está na mente de Deus. Outros que muitas vezes criam problemas, confusão, tanta coisa, tudo fica escrito na mente de Deus. E nós, como filho de Deus, irmãos, temos que dar exemplo, ser humildes, para entender o nosso semelhante, para conviver com o nosso semelhante. E aí sim, irmãos, a igreja prospera, o coro cresce, todos cantam felizes, todos se esforçam bastante para apresentar o melhor. Tudo isso é necessário. Foram requisitos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu e faz parte da nossa disciplina. Todas estas coisas foram oportunidades que Jesus trouxe para nós. Obreiros que cuidam da porta, que cuidam dos nossos banheiros, que vem à igreja final de semana limpar para deixar pronto,
para os nossos irmãos. Tudo isso são trabalhos, são obras que acompanham a sua vida, mas existe aqueles obreiros que não, as irmãs se viram lá sozinhas, fica dormindo até mais tarde, nem se preocupa, não sabem o que estão perdendo. Mas isso não é só os obreiros, os membros também podem crescer nesse sentido, os membros também, porque os membros podem dizer, mas isso não é serviço meu, é seu também. O irmão Aldo falou que você também estava preparado para servir e para ajudar, então todos precisam ajudar, coristas, músicos, às vezes os pastores, se estiverem de folga, faz um sacrifício e vem limpar também, ajudar, orientar e assim por diante. Tudo isso são obras e faz parte da disciplina, da doutrina de nossa Santa Igreja. E quanto às modas, irmãos, que surgem aí, é tanta coisa que aparece, cada dia uma coisa diferente. Quando menos espera, aquela moda vai-se embora. E quando ela vai-se embora, irmãos, qualquer um que continua usando aquela moda, fica ridículo no meio da sociedade. Olha como a moda é passageira, né? Observe a disciplina que Jesus nos deu, né? Até hoje, pode observar que quando chega o verão, todo mundo quer usar, né? Saia comprida, vestido comprido, toda a vida, nunca sai de moda, porque é uma coisa de Deus, porque foi Jesus que nos deu, e o que Deus nos dá não sai da linha, não sai da moda, ela é moda para toda a eternidade. Agora, quando é uma moda que vem aí, ó, ela passa 3 meses, um ano não vai, é menos, passa ali alguns meses, quando pensa que não, ó, ela vai embora, alguém vai querer usar para se apresentar, acaba se tornando para a sociedade a pessoa mais ridícula. Ah, mas isso não está mais na moda. Mas não está mais na moda porque não é de Deus. Foi inventado no mundo justamente para tirar o foco do reino celestial. E aquilo que Jesus nos deu está aí até hoje. Qualquer pessoa que veste uma saia comprida, ela é elogiada. Quantas vezes a gente vê as pessoas falarem bem de nossas irmãs? Nossa, mas tem umas pessoas de sua igreja que se vestem tão bem, vestem os vestidos tão bonito, tão lindo. Pode aparecer a moda que for, no mundo ou no Brasil apareça a moda que for, mas a nossa está sempre ali, ó, em primeiro plano, porque ela é divina. E é justamente essa daí que nós devemos colocar em prática em nosso coração. O vestir bem, andar bem vestido, não de qualquer jeito, de qualquer forma. Estas coisas, irmãos, não nos levará aos céus, mas trará muita dificuldade quando nós precisarmos nos encontrar com o Pai Celestial. E Jesus nos deu esta igreja, irmãos, para não nos perder jamais. Ele não quer nos perder, Ele quer a nossa felicidade, Ele quer o nosso bem, assim como a nossa querida e santa avó. Então vamos observar com carinho, com amor, a disciplina da nossa igreja. Os homens, cabelo baixo, para que um cabelo grande demais? Comprido, aquele negócio grande, aquela coisa esquisita. Não é bonito, nunca foi bonito. Os céus não se agradam destas coisas. Então vamos usar o nosso cabelo aparadinho, bonito, como um verdadeiro apostólico, para que Deus, o nosso Pai do alto céus, possa dizer: ali está o meu filho em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer. Foi assim que Deus falou com Jesus, irmãos. Falou com Santa Avó também, eu tenho certeza. Com o Santo Irmão Aldo, com Maria Santíssima. Eu tenho um amor muito profundo por esta Santa de Deus. E quantos apostólicos, irmãos, são blindados com esta palavra de Deus, pode ter certeza, porque são apostólicos honestos, apostólicos que não olham para estas coisas de forma alguma. Não, eu quero seguir o que Jesus me deu, o que Jesus colocou na minha vida, eu vou seguir, porque o que nós temos aqui é um presente de Jesus, irmãos. A Santa Avó, ela trouxe essa recomendação de Cristo para nós. Não foi ela que criou a disciplina, não foi a Santa Avó, foi Jesus Cristo através dela. Ela trouxe o recado e ensinou. Jesus quer assim daqui para frente. E muitos ainda desfaz desta recomendação de Cristo, mesmo recebendo uma oportunidade tão bonita, que é da limpeza do seu espírito quando vão se batizar, não é?
Porque quando vão se batizar, naturalmente vão limpar o espírito. Vão fazer um voto diante de Deus, prometer a Deus que vão ser fiéis, que vão ser sinceros, que vão viver bem, de acordo com a disciplina de nossa igreja. E aí depois, esquece, faz o que quer e o que bem entende. E depois, como vai ficar a situação desse jeito? Irmãos, vamos observar direitinho. Nós precisamos de, como filhos de Deus, sermos responsáveis pelos nossos atos. E entender que estas coisas, irmãos, não contribuem para nos levar aos céus. E que o melhor é seguir a Jesus e a nossa querida e santa avó, na direção de Maria Santíssima e do nosso querido irmãos e santo irmão Aldo. Mas nós temos aqui também, e eu vou só ler, irmãos, porque já está o tempo um pouco corrido, homenagem aos pais. Neste domingo especial, dedicado aos pais, louvamos e adoramos a Deus eterno, Pai Celestial. Homenageamos ao santo irmão Aldo, o pastor de nossas almas, e felicitamos aos pais que merecem honra e consideração de seus filhos e filhas. Somos reconhecidos ao eterno Deus e Pai pelo seu grande amor e bondade, pela grandeza das suas obras, pela sua justiça e misericórdia, e porque nos concedeu a vida e a salvação da alma através de seu amado Filho Jesus. Agradecemos a Ele pelas bênçãos concedidas a nós, seus filhos e filhas, pela proteção dos seus poderosos anjos e santos, pelo amparo precioso da bendita Mãe Maria Santíssima, pela proteção e misericordiosa graça da Santa Avó Rosa, o Santo Consolador. Graças à sua divina misericórdia, contamos com o pastor do rebanho do Senhor Jesus, o Santo Irmão Aldo, que apresenta este rebanho apostólico, salvando almas preciosas para o nosso Deus e buscando os fiéis e humildes para agregar ao seu rebanho, estejam aonde estiverem, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, conforme declarou o rei Davi em Salmos capítulo 34, versículo 15, ao se referir ao Senhor Deus e àqueles que desejam estar sob a sua divina graça. É de justiça prestarmos homenagem ao santo irmão Aldo no dia dos pais, porque com sabedoria, firmeza e coragem cumpriu o ministério de sucessor do Consolador e profeta do Senhor nesta igreja apostólica. Nos transmitiu a vontade do Pai Celestial e em nome da Santa Avó Rosa, muito ensinou, corrigiu, educou e encaminhou para o bem a fim de formar filhos e filhas para Deus. Pais apostólicos, criem e eduquem seus filhos conforme os ensinos doutrinários e as regras morais e de boa conduta que Jesus e a Santa Avó Rosa nos legaram. Estas foram palavras que, por muitas vezes, o Santo Irmão Aldo direcionou tanto aos pais quanto às mães, para alertá-los de que, na vida em família, é de fundamental importância buscar a paz e o amor mútuo. Cuidar com amor e carinho dos filhos e filhas, bem como viver no temor do Senhor. Aos filhos e filhas, esse santo de Deus ensinou a dedicar sincera gratidão, bondade e afeto aos pais, a serem reconhecidos pelo trabalho e esforço que eles fizeram e que ainda fazem para mantê-los. Recomendou a serem agradecidos pelo preparo moral e espiritual que deles receberam ou recebem. Saibam, filhos e filhas, que expressões sinceras de carinho e de afeto amenizam as lutas, o cansaço do lidar cotidiano e da vida, e se tornam num grande alento e conforto para o coração de seus pais. Nessa data especial, expressamos amor, louvor e adoração a Deus Pai, também ao Santo Irmão Aldo, e felicitamos a todos os pais, rogando que as bênçãos celestiais estejam sempre presentes em seu viver, concedendo-lhes bom ânimo, saúde e paz, muita fé e coragem para que sigam sempre avante e possam manter a qualidade das relações e do entrosamento de sua família. Recebam nosso sincero abraço fraternal e desejamos que essa data
seja para todos os senhores um feliz Dia dos Pais. Oração a Deus, soberano Pai. Ó Deus, meu Pai bom, bendito dos céus, quanta honra, Senhor, é poder glorificar-te, meu amado Criador. Ser teu filho e chamar-te de Pai é a maior glória de uma criatura. Quanto, ó Pai de amor, enviaste Jesus, teu Filho, primogênito à terra, para com seu sacrifício e sua obra vicária nos salvar e livrar-nos do pecado e dos tormentos. Provastes que a tua bondade é a maior expressão do teu amor. E apesar de ser muitas vezes incompreendido pela humanidade tenaz, mesmo assim, tudo fazes para salvar e remir o triste pecador. A tua humildade é tão grande, ó Pai, que mesmo sendo o Rei da Glória por excelência, muitas vezes muda o teu próprio plano em favor da salvação dos inocentes. A tua misericórdia vai de geração em geração, em favor dos bons e humildes de coração, provando a quem crê a eficiência do teu perdão e a grandeza do teu amor, proporcionando salvação aos contritos e humildes desde o alto céu até as maiores profundezas do oceano. A tua longanimidade é sentida por aqueles que, após adiarem por décadas o seu próprio arrependimento e conversão, num dia remoto, porém, resolvem te buscar na fé apostólica inabalável. E então, como filhos pródigos, voltam-se humildemente para ti, e o teu amor incondicional os perdoa e os acolhe no teu reino de luz e esplendor. E nesses dias, ó Pai querido, completastes a prova do teu amor, enviando novamente o teu Filho unigênito, Jesus, restaurando esta igreja apostólica, e com ela nos deste a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Primaz Irmão Aldo, teu último profeta e nosso supremo pastor. Pai adorado, graças te damos com todo o nosso amor e louvor, e em teu santíssimo nome glorificamos também a Jesus nosso Senhor, que foi e é um grande Pai para todos nós. E em vosso santo nome, ó Deus, glorificamos o Pai desta igreja apostólica, nosso santo profeta e supremo pastor, irmão Aldo. Glorioso Rei Criador, como prova de gratidão, aceite e recebas, ó Pai eterno, enlaçados numa só fé e união, os nossos corações, dos teus filhos apostólicos para todo sempre. Amém. Uma dedicatória, uma oração, mas também, irmãos, uma dedicação, uma dedicatória ao nosso Deus e Pai também por este Dia dos Pais. Que a Santa Vó e o querido Primaz nos abençoe grandemente. E agradeço carinhosamente o carinho de vocês, a presença. Façam sempre valer, irmãos, este momento glorioso de estar aqui na presença de Deus, diante do seu tabernáculo santo. Na glória de Deus, irmãos, nem todos os santos têm o direito de ir a hora que quer na presença do Pai. E Deus nos deu esta hombridade de estarmos aqui sempre, diante do seu tabernáculo santo, para receber este alimento dos céus. E é justamente por esta razão que nós não devemos por qualquer coisa faltar em nossas reuniões. E é por isso que peço carinhosamente, nesta oportunidade, que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo abençoe todos vocês. Abençoe os que estão nos visitando e abençoe também os nossos internautas que estão em seus lares, por não poderem estar aqui conosco, estão lá nos assistindo às nossas reuniões e se alimentando também. Podem ter certeza que da mesma forma, esta Santa de Deus abençoa todos vocês. Os nossos coristas também trabalharam muito bem, muito obrigado, e façam sempre o esforço de vocês de estarem aqui, trabalhando, preparando os hinos de vocês, porque nos alimenta muito. Que a Santa Avó abençoe todos os irmãos. Nós vamos ouvir ainda um hino pelo coral, que tem como título Arrebatamento de uma Santa. E aí depois a gente finaliza a nossa reunião.
Vamos finalizar então, irmãos, a nossa reunião com uma oração. E eu convido por gentileza os que estão assentados para que se coloquem em pé. Aí depois eu tenho um recadinho ainda para os irmãos, depois da oração. Peço que espere um pouquinho. Vamos orar. Santa Avó querida, nosso poderoso Espírito Consolador, chegamos ao final de nossa reunião, onde aqui passamos momentos de alegria e de muita felicidade com a Senhora, porque a Senhora está presente entre nós, ao lado de Jesus, Maria Santíssima, o Santo Irmão Aldo, e tem trazido anjos e santos da glória celeste, porque nós formamos nesta terra, avó, uma só família, pois Deus determinou assim. E nós temos lutado aqui na terra para que a tua igreja seja vencedora e tenha esse direito. É justamente por esta razão que nós temos mantido a disciplina de nossa igreja, de maneira que aqueles que saem fora não é por orientação nossa, nunca foi pela tua orientação e nem tampouco pela orientação do Santo Irmão Aldo. E da mesma forma como ele nos entregou esta igreja, para dirigirmos, para conduzirmos, nós vamos manter a tua disciplina e pedir a estes nossos irmãos que não estão de acordo, para que valorizem, porque é para o seu bem, para a sua felicidade, é para que um dia possa encontrar com Deus e ter a alegria, a felicidade de dizer: bem-aventurado meu filho, venha ficar comigo para toda a eternidade na minha glória. Esse é o nosso desejo, que Deus olhe assim para todos estes nossos irmãos, e é justamente por isso que nós temos honrado aquilo que o Santo Irmão Aldo deixou para nós, e assim pedimos aos nossos irmãos que analisem cada um a sua vida, aqueles que não estão de acordo com a nossa disciplina, que olhe e veja a sua responsabilidade como filho de Deus, e analise para onde você está indo, e naturalmente irá refletir e entender que Deus quer a sua vida de anjo nesta terra, de filho de Deus nesta terra. Agora, santa e querida avó, peço também por estes cujos nomes estão nesta caixa de oração, e rogo que a senhora os abençoe, dando paz, dando felicidade, dando saúde, santa avó querida, se é que estão doentes, que a senhora possa dar o conforto e a felicidade de serem sarados de suas aflições. E agora, santa avó querida, despede também a todos esses teus filhos com a tua paz, a bênção de Deus na comunhão com o seu divino Espírito, a bênção de Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a tua própria bênção e a bênção preciosa e gloriosa do Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, recebam estas bênçãos que dos céus está sendo caídas para lhes alimentar, para lhes fortalecer, para lhes dar saúde. Receba com fé, com muita alegria, muita felicidade, crendo que aquilo que estão pedindo irão receber. Tenham paz, tenham vida e vivam conosco para toda a eternidade neste santo caminho de glória. Amém.